Amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Essa é a nossa terceira semana falando sobre a pessoa da mulher e a responsabilidade que ela tem dentro da família. Diz assim: mulher virtuosa, quem a pode achar? Pois o seu valor muito excede ao de joias preciosas. Graças a Deus. Eu quero, nesta noite, continuar aqui falando alguma coisa. Não sei quem estava aqui sexta-feira passada, levanta a mão, quem estava? Temos um bom número. Esses que estavam têm mais facilidade de acompanhar o raciocínio, não é? Mas vamos trabalhar de uma forma que, mesmo aqueles que chegaram hoje, não se sintam prejudicados no raciocínio do tema. Nós estamos falando sobre a mulher que tem um papel fundamental dado por Deus dentro da família e dentro da sociedade. E aqui já comentamos algumas coisas, inclusive com relação à sua maneira de ser, de agir, de tratar, no que diz respeito à criação também dos seus próprios filhos, não é? E ficamos aqui em Provérbios 22:6, quando diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Mostrando e apresentando a figura da mulher como mãe na criação dos seus filhos. Evidentemente que os pais também têm sua responsabilidade, mas estamos aqui trazendo a visão da mulher, a pessoa feminina dentro do lar, com todas as suas responsabilidades, compromissos, inclusive na criação de seus filhos. Esta é uma regra que a gente não deve negligenciar: ensinar o menino, a menina, no caminho em que deve andar, não é? Eu espero não me tornar cansativo, mas doutrina é uma aula. Nem todas as vezes a gente encontra momentos de euforia, mas o que importa é que saiamos daqui conscientes daquilo que ouvimos e que possamos reproduzir isto na nossa vida, no nosso lar, na nossa família. Então, nós não devemos negligenciar este compromisso e esta responsabilidade como mãe. Cada mãe que tem filho, juntamente com o seu marido, tem responsabilidade de ensinar o menino no caminho em que deve andar. Não é apenas a igreja que ensina. Não. Você não pode transferir esta responsabilidade para o pastor. Eu vou transferir responsabilidade para o professor, a professora da escola bíblica dominical. Não. O compromisso é do pai e é da mãe. No entanto, na igreja, evidentemente, este ensino é aplicado também, é ensinado também. No entanto, a responsabilidade primeira na formação de educação e do caráter da criança é do pai e é da mãe, porque a família é o primeiro grupo, é o grupo primário da sociedade. Antes de haver igreja, a família. Antes de haver escola, a família. Antes de haver qualquer organização social, a família. Então o pai é o sacerdote do lar,
a mãe é auxiliadora neste sacerdócio, de maneira que não se pode, não se deve transferir responsabilidade que é minha e que é sua para a igreja, ou para a escola, ou para governo, ou para qualquer outra entidade. A criança deve aprender princípios éticos e morais com o pai e com a mãe. Quando ela vai para a igreja, ela vai conferir se o que está sendo ensinado na igreja é aquilo que ela está aprendendo em casa. Então, quando ela chega em casa, ela vai dizer: o pastor disse assim, e a mãe vai dizer: não, ele está certo, porque é assim mesmo. Agora, se o pastor ensinar errado, ela tem a obrigação de dizer: olha, isso aí eu acho que não está bem. O que foi que o pastor disse? Não, o pastor disse que eu posso ir para qualquer canto. Ah, meu filho, o pastor está errado. Você não pode ir para qualquer canto. Eu, como mãe, eu tenho que ensinar você o certo. Você só pode sair de casa com a autorização da sua mãe. Então, se aparecer um pastor maluco, como disse Paulo, prevenindo a igreja acerca do evangelho e acerca da revelação, ele disse: ainda que um anjo do céu, ou mesmo eu, Paulo, vier dizendo outra coisa, além daquilo que está aqui, seja anátema. E a palavra está na tua boca, está no teu coração, a palavra de Deus está na tua mão, para que tu possas ensinar o teu filho, a tua filha, no caminho em que deve andar. Todas as vezes que as pessoas transferem responsabilidades para terceiros, entram em complicações dentro da família. Quem tem que ensinar meu filho a ser um homem, sou eu. A igreja é o lugar onde nós nos reunimos, onde nós adoramos a Deus, mas dentro do meu lar, dentro da minha casa, eu preciso ensinar, e não apenas ensinar, ser um referencial para o meu filho, para a minha filha, no caminho em que ele deve andar. Isto é o que nós precisamos compreender. Então, infelizmente, embora ensinemos e orientemos nossos filhos, nem sempre funcionam assim, não é? A despeito de todo o carinho, de amor, de orientação e de disciplina que a gente dá, pode acontecer de um filho sair da direção do Senhor. Isso é previsto na Bíblia até em relação ao filho pródigo, que mesmo sendo bem tratado pelo pai, mesmo sendo amado pelo pai, cuidado, zelado, protegido, ele disse: não, eu cansei dessa vida de caipira e quero ir embora daqui, quero meu dinheiro, quero minha parte da herança e vou fazer a minha vida fora. Isso é uma previsão que está dentro da própria palavra de Deus. Pode acontecer, não é? Mas o que não pode acontecer é este pai e esta mãe ficar com remorso, ficar naquela ideia fixa de que talvez não tenha sido um bom pai ou uma boa mãe, não porque fez tudo o que o filho queria, mas porque se fez respeitar pelo filho, pela filha, porque o que você precisa do seu filho não é o amor dele, você precisa do seu filho é o respeito. Porque se você conquistar o respeito do seu filho, o seu filho vai passar a amar você. O problema é que hoje os pais deixam de estar na sua posição de pai e querem ser amiguinhos dos seus filhos. Não, pai é pai, mãe é mãe, estão aqui, e os filhos estão aqui. Ele tem que olhar para o pai como autoridade, não como amiguinho. Ah, é minha amiguinha. Não é aquele tratamento de amiguinha, não, eu sou pai, eu sou amigo, mas eu sou pai. E a sociedade moderna tem distorcido isso, transformado a posição de liderança do pai, da mãe, esta relação em família, nessa pós-modernidade, tem assumido outros valores, que muitas vezes trazem dificuldade da compreensão da criança, do que é e do que representa dentro do lar. Então a criança dentro do lar não sabe qual é
a sua posição dentro do contexto da família. Pensa que é igual. Então chega a visita, o menino continua gritando, a criança continua pulando, o menino continua fazendo o que quer e não tem respeito. Por quê? Porque não compreende que chegou uma visita, não recebeu educação, que quando chega uma visita tem que procurar saber se vai ficar na sala ou se vai para outro lugar, porque pode ser que a conversa seja uma conversa isolada. Então isso precisa ser ensinado dentro da família. Porque é que os meninos, as crianças não respeitam mais os professores. Por quê? Porque falta isto dentro da família. Então, às vezes os pais, as mães, estão gritando com seus filhos. E saiba que quanto mais alto você grita com a criança, menos ela vai ouvir você. Ali está uma menina que eu criei, e quanto mais baixo eu falava, mais prestava atenção. É preciso compreender que palavra de autoridade não é grito, porque o menino também aprende a gritar. E quando você grita, o menino também vai gritar. Então, quando você fala baixo, você está obrigando a criança a falar mais baixo do que você. Isso é questão de educação doméstica. Isso são princípios elementares dentro do lar. Por vezes, não é necessário nem você falar, basta você olhar. Quando você olha, a criança compreende o que você está dizendo. Isso não é medo, isso é temor, isso é respeito. Isso é saber qual é o seu lugar dentro do ambiente. Eu tenho um tio que dizia que preferia os seus cachorros do que os seus filhos, porque eram mais obedientes. Porque gritava para o filho dizendo: entra fulano, e fulano não entrava. Mas quando dizia para o cachorro dele: entra, o cachorro entrava. Isso é falta de quê? Ele soube educar o cão, mas não soube educar o próprio filho. Se ele tivesse sabido educar o filho, não precisaria gritar com o filho, bastaria dizer venha e ele viria. E isto se dá de maneira natural, de maneira que é ensinado com educação. Ensina o menino no caminho em que deve andar. Cada um de nós devemos ter e buscar ter autoridade dentro do lar. Autoridade não é ser ditador, não é se impor a ponto de trazer frustração. Nós vamos ver aqui adiante, dentro do comentário, não é? Mas, a despeito do amor e da disciplina, pode acontecer de um filho sair da direção de Deus, sair da orientação do pai e da mãe, porque isto é previsto dentro da parábola do filho pródigo, que foi bem tratado, amparado, amado, mas mesmo assim fugiu de casa, saiu de casa, não é? Provérbios 13:20 diz que o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Isto aqui se aplicou verdadeiramente ao pródigo. Enquanto estava na proteção do pai, estava bem. Mas quando andou em companhia dos tolos, ele foi o quê? Destruído. Mas por misericórdia, ele reconheceu o seu erro e se levantou e foi buscar o seu pai outra vez. Então, o que a criança precisa fundamentalmente é de exemplo. Exemplo. A criança, ela copia o pai e copia a mãe. Do jeito que você é, vai ser o seu filho, vai ser a sua filha. Se você fala gritando, a criança vai aprender a falar gritando. Se você fala baixo, a criança vai aprender a falar baixo. Se você fala a palavra indecorosa, a sua criança vai aprender a falar do mesmo jeito. Mas se ela aprender com você a não falar, ela vai ouvir na escola, vai aprender
que aquela palavra é uma palavra feia, mas ela não vai apreender, ou seja, isto não vai ser encarnado nela, isso não vai ser incutido nela, isso não vai ser projetado nela. Ela conhece todas as palavras feias, porque ela vai conhecer o vocábulo, vai conhecer a linguagem chula, profana, mas não vai falar. Por quê? Porque ela tem valores internalizados. Ela tem valores adquiridos, porque nós educamos a criança no caminho que deveria andar. Então, é preciso compreender isso. É preciso que nós sejamos exemplo. Um jovem crente, criado na igreja, ele pode se afastar da igreja. E um jovem que foi criado no mundo, de repente por pais que não são evangélicos, virem para a igreja, receberem Jesus como seu Salvador e ficarem como crentes, mudarem a vida, apesar de seus pais viverem vida diferente. Então, há exceções, não é? De filhos de crentes que se desviam e de filhos de pessoas que não são crentes, que se convertem verdadeiramente e se tornam bons cristãos, exemplares cristãos, não é? Então, é preciso que haja o quê? Treinamento. Criar filho é treinar. Treinar. Ensinar é treinar. E desde criança, desde pequenininho. Não é o menino fazer algo errado e você sorrir porque ele fez errado. Não é a criança fazer uma coisa que não convém e você sorrir com aquilo. Não. É você corrigir desde pequenininha. É a menina ou o menino fazer alguma coisa errada e de repente você tocar na mão dele assim e dizer não, não. Isso vai ter um impacto. Daqui a pouco, esta mesma criança vai dirigir a mão assim, olhar para o pai e para a mãe e vai dizer assim, não, né mamãe? Eu não sei se você já tiver essa experiência. Por quê? Porque ela está sendo educada. Isso faz parte do crescimento. Então, quando outro menino vai fazer aquilo, a outra criança vai olhar para ele e vai dizer, mamãe disse que não. Até a própria criança já vai corrigindo a outra criança. E isso são coisas que devem ser incutidas na vida da criança desde cedo. Vamos adiantar aqui. Assim, devemos compreender que o pai e a mãe devem ser exemplo. Exemplo. Dentro de casa, o pai e a mãe devem ser exemplo. Se o pai e a mãe discutem dentro de casa, na frente dos filhos, estão sendo maus exemplos. Se você tem alguma coisa mais séria para conversar com a sua esposa ou com seu esposo, vá lá no quarto, feche a porta e fale baixo. Para que seus filhos não tenham uma visão distorcida do que é você como mãe, de você como pai. Nós precisamos preservar nossos filhos de maus exemplos. Se você chega em casa e fica dizendo, aquela irmã é assim, aquele irmão é assim, aquele obreiro é assim, aquela irmã é desse jeito e tal, o menino está ali escutando. O menino está ouvindo. E ele está descobrindo que através de você, dentro da pessoa tem gente, dentro da igreja tem gente que não presta. Talvez segundo a sua própria visão, talvez porque você tem alguma amargura em relação à pessoa, mas você não precisa passar essa amargura para o seu filho. Deixe o seu filho preservado disto. Deixe a sua filha preservada disto. Vamos proteger a nossa família, porque ele vai crescer e vai dizer assim, eu não vou para essa igreja, porque o senhor mesmo disse, a senhora mesmo disse, que o diácono não presta, que o pastor não presta, que a irmã da igreja não presta, que o auxiliar não presta, e foi o senhor que disse, foi a senhora que disse, o que é que eu vou fazer lá?
Toda vez que você faz isso, você destrói a sua própria família. Então é preciso preservar nossa família em relação a isso. Nós que temos maturidade, podemos enfrentar adversidades, incompreensões, seja o que for, até injustiças. Mas não devemos passar isso para os nossos filhos, porque eles não têm maturidade, não têm formação, nem emocional, nem intelectual, nem bíblica, para conviver com esse ambiente de dificuldade. A própria palavra de Deus diz que é crescendo em graça e em sabedoria, ou seja, o crente na igreja, assim como a criança, ela vai crescer, ela vai aprender a sua própria experiência, a sua própria realidade. Talvez tenha algum hoje filho ou filha que está fora da igreja e a responsabilidade é do pai e da mãe porque disse que a igreja não prestava. Porque disse que o ambiente da igreja não era um ambiente bom. Quando a Bíblia nos mostra que a igreja é boa, a igreja vai morar no céu. Agora, dentro da igreja tem o joio. Mas não importa que fique lá o joio, mas se o trigo vai ficar também. No dia da colheita, se colhe o trigo e fica o joio. E cada um de nós sabemos isso porque já temos maturidade para compreender isso. Mas é preciso que a nossa criança seja preservada para que não venha a conhecer esta realidade antes de uma formação espiritual mais densa, mais apropriada, porque senão ela vai descobrir coisas em relação às dificuldades que podem ocorrer nos relacionamentos humanos. E a Bíblia diz, de onde é que vêm as guerras? As guerras vêm da nossa própria carnalidade. De onde é que vêm as dissensões? Vem da nossa própria humanidade. Vem da nossa própria natureza má. Seja consciente, seja inconsciente, seja proposital, seja sem querer. Mas a adversidade pode vir. Mas a grandeza que precisa haver dentro da igreja é o reconhecimento de que há um Espírito de Deus que trabalha em nós para que a gente possa, apesar disso, reconhecermos isto e convivermos com isto e buscarmos melhor possível conviver, porque a Bíblia diz que naquilo que depender de vós, que nós possamos ter paz com todos. E a Bíblia coloca isso como ressalva. Por quê? Porque pode acontecer de você fazer tudo e não ter jeito, mas que você faça a sua parte. E isto é o que importa, não é? Então, seja como for, essas dificuldades e esses fracassos que são previstos, apesar de eu ensinar, apesar de eu orientar, apesar de eu encaminhar, vai acontecer de pessoas se afastarem do caminho. E porventura não é isso que acontece na igreja? Quantas vezes estamos aqui ensinando, dizendo, orientando, falando sobre relacionamento, sobre família, mas daqui a pouco chega alguém batendo na porta dizendo, eu vou deixar minha esposa ou meu marido me deixou. Por quê? Porque nós estamos ensinando. Mas se as pessoas não dão ouvidos, não adianta. Não adianta. Então, os pais têm o dever e o privilégio de educar e de ensinar uma criança. Eu fico pensando que um pai, uma mãe, quando olha para o seu filho e o vê grande, responsável, comprometido com Deus, com a família, diz assim, eu te agradeço, Jesus, porque eu criei minha filha, meu filho, e hoje ele é um homem responsável, é uma mulher responsável. Este é o galardão de todo pai e de toda mãe. Este é o privilégio de todo pai e de toda mãe.
E não vai importar se ele é uma pessoa que é conhecida por todo mundo. Vai importar se ele é uma pessoa de caráter, reconhecidamente digno. Isso é a coroa do pai, é a glória de uma mãe. Porque, embora alguém pense que privilégio e grandeza sejam somente para aquele que conquista tanta coisa, não. Se você, como mãe ou como pai, conquistou para a sua vida filhos e ensina no caminho em que deve andar, se alegre nisto, porque você está criando um bom cristão, um bom cidadão, uma pessoa que vai ser leal à família, à sociedade, aos valores que nós ensinamos. Porque ser crente não é vir para a igreja só, ser crente é influenciar a sociedade. Eu não posso ser crente e ter uma balança falsa. Eu não posso ser crente e comprar e não pagar. Eu não posso ser crente e aprender a ter vantagens pessoais dentro da sociedade. Não. Eu preciso aprender a ser crente e ser ensinado a ser crente, mas a minha vida social não está dissociada da minha vida espiritual. Porque é um só corpo. E o Espírito é um só, que é do homem que está dentro dele. E o Espírito Santo também é um só, que deve habitar nesse vaso de barro. Então eu não posso me vestir de crente na igreja, e quando eu digo me vestir, não falo simplesmente da questão da roupa, porque a questão de roupa não é questão de doutrina, é questão de decoro, e eu não gosto de falar sobre isso. Eu não gosto muitas vezes de falar de costume, porque eu acredito que a palavra provoca em nós bons costumes. Porque quem aprende a palavra de Deus não vai andar de maneira vulgar. Eu não gosto de falar sobre costumes, eu falo de Bíblia. E aquele que é santo não vai andar de todo jeito. Porque antes que eu fale, o Espírito de Deus já diz à pessoa na frente do espelho: você não está certo com isso aí. Então eu não preciso falar isso aqui, perder tempo, o tamanho da saia é 2 palmos, 3 palmos, isso, aquilo, outro, não. Porque eu tenho o Espírito Santo e você também tem. Eu não acredito que uma pessoa ande de maneira vulgar e vá na frente do espelho e diga que o Espírito de Deus está se agradando com aquilo. Então isso não é questão de ensino, de costume, não, isso é questão de Bíblia, de ser santo. Eu não vou sair na rua de calção, por quê? Porque é uma questão de decoro. Eu não consigo sair na rua de calção, eu não sei ir num mercado de bermuda, eu não sei ir. Por que eu não sei ir? Porque quando eu olho para mim como crente, por uma questão de decoro, não é por questão de Bíblia, a Bíblia não diz nada disso. Mas se muitas vezes para você ir em determinado lugar precisa estar vestido adequadamente, porque você é reconhecido como templo de Deus e morada do Espírito Santo, e isso me basta. Não é porque eu sou crente da Assembleia de Deus, é porque eu vou morar no céu, de qualquer denominação, não importa. Eu não vou beber não, porque é pecado. É indecoroso beber, porque você vai se embriagar. Que beleza há um homem embriagado no meio da rua? Que exemplo vou eu dar para o meu filho bebendo dentro da minha casa? Pastor, mas eu só tomo um negocinho desse tamanho. Sim, o teu filho está vendo, amanhã ele vai tomar 2, 3 e ele vai dizer assim: aprendi com o senhor e achei tão bom que um só não valeu, tinha que ser 3, 4, 5, e hoje você tem um bêbado dentro de casa. Então as questões são essas, meus irmãos. É que um abismo chama outro abismo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu raramente falo sobre esse negócio, porque eu não gosto de falar sobre isso. Porque passa a impressão de que a gente está tratando de costume. Eu não trato disso. Eu acho que os irmãos nunca me viram dizer assim: você tem que ter a saia desse tamanho, tem que ser... Alguém já viu eu falar isso aqui? Nunca. Porque eu compreendo que quando eu falo a Bíblia,
Eu estou falando a palavra de Deus. Eu estou ensinando você a ser crente, a ser santo, a ser puro. E se eu ando todo apertadinho, porque tem uma turma de homem aí, eu já ando todo apertadinho também. Eu não sei, a calça dele é um funil. Mas eu não gosto de tratar sobre estas coisas, porque eu acho que isso é baixar o nível da doutrina. Isso é apequenar o púlpito. Eu não gosto de falar sobre isso. Isso apequena, diminui o meu compromisso de ensinar. Eu ensino Bíblia, porque se a palavra de Deus não falar com você, meu conselho não vai resolver. Se você se vê dentro do espelho, diante de um espelho, e acha que aquilo ali está bom para você, eu não sei de que espírito você é. Porque teve ocasião que Jesus perguntou aos discípulos: de que espírito sois vós? Porque queriam pedir fogo do céu para matar o povo. Então, se o Espírito de Deus está em mim, eu não vou andar por aí de maneira indecorosa. A Bíblia diz: de maneira que não andeis dando escândalo nem a gentio, nem a judeu, nem a igreja do Senhor. Valores que você recebeu, cultive os valores que você recebeu do seu pai e da sua própria mãe. Porque hoje há pessoas que receberam orientações do próprio pai, da própria mãe, não foi nem do pastor, e hoje não estão dando mais valor aos valores que receberam dos próprios pais. Como vão receber de pastor? Se a pessoa não escuta, nem o pai vai escutar pastor? Se a pessoa não respeita nem o pai, o pastor é o que nessa história? Então, antes de qualquer coisa, é preciso que haja respeito dentro da família. Respeito dentro da família. Então, a pior coisa que pode existir dentro do lar é você conhecer a palavra e não ensinar ao seu filho. Isso é uma tragédia dentro da família. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento tinha como fundamento de ensino para a criança o Pentateuco. E a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 4, versículo 13: apega-te à instrução e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. No Antigo Testamento, o princípio de ensino, de ética, de moral, era a lei. As pessoas eram ensinadas de acordo com a lei. Foi a dispensação vivida no Antigo Testamento. Deus entregou a lei a Moisés. Então a lei se tornou o guia. E Paulo diz que é o aio que leva e conduz até Cristo. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Veja agora, Deuteronômio 6, 6 e 7. E as ensinarás a teus filhos. Isso está aqui falando para os pais. E estas palavras que hoje te ordeno estarão primeiro aonde? Estarão primeiro aonde? No teu coração. Porque não vai adiantar você ensinar ao seu filho uma coisa que não está em você. Isso é hipocrisia. Então a Bíblia diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão primeiro no teu coração. Vão estar lá. E se essas palavras estão no teu coração, então tu as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa,
andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Ou seja, não há hora marcada. A todo momento, a todo instante, eu tenho responsabilidade dentro de ações e reações de meus filhos, de mostrar a orientação do céu. Eu só ensino nessa hora, não. A Bíblia diz que quando eu estiver sentado, eu tenho a oportunidade de ensinar. Quando eu estiver levantando, quando eu estiver andando com ela para a igreja, olhe meu filho, olhe minha filha, é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito. Deitando-se, na hora que for dormir e na hora que for levantar. Nós precisamos resgatar valores. Tem filhos que não pedem a bênção a seus pais. E tem pais que menosprezam isso na vida de seus filhos. Ensine o seu filho a pedir a bênção a você. Ensine. Se ele não pede, é porque você não ensinou. Filho entra, sai de casa e não pede a bênção ao pai. Pastor, isso é doutrina? Não, não é doutrina não. Isso aí é comportamento de uma família que tem nela o amor de Deus e o respeito à família. E são valores nossos. Meu pai não é o meu amiguinho. Minha mãe não é a minha amiguinha não. Minha mãe é a minha mãe. Meu pai é o meu pai. A minha bênção passa por ele e passa por ela. Que você queira, que você não queira. O teu sentimento, o teu entendimento não vai mudar isso em nada em relação à palavra de Deus. Porque de forma alguma o maior é abençoado pelo menor. Pelo contrário, a bênção vem do maior para o menor. Não foi Isaac que abençoou Abraão, foi Abraão que abençoou Isaac. Não foi Jacó que abençoou a Isaac, foi Isaac que abençoou a Jacó. Essa é a regra, esse é o princípio. E se eu não ensino isso, e se você não tem isso dentro do seu lar, está errado. E é preciso corrigir, é preciso ensinar, e você tem que ensinar enquanto o talo está verde. Você vê árvores tortas na avenida, sabe por quê? Porque não se colocou do lado dela uma estaca. Cresceu ao soprar do vento. Cresceu sem poder com o seu próprio peso. E a criança não pode com ela mesma, ela não tem suporte para o seu próprio peso. Eu falo isso do ponto de vista ético, moral, intelectual, emocional, psicológico. Ela não tem capacidade por si só de crescer ereta, aprumada, sem a ajuda de alguém. É como uma planta que você coloca na avenida e não se coloca uma haste do lado. E ali amarra um cordãozinho, não pode ser apertado. Tem que ser uma certa folga, porque senão estrangula o caule. E você apruma aquilo ali e ela vai crescendo, mas vai engrossando e cresce aprumada. Agora vá fazer isso depois que ela já estiver grande? Tem jeito? Não tem. Então às vezes as crianças estão crescendo por si só. Não tem uma estaca do lado para dizer assim, olhe, aprume. Não é estrangulando, porque senão mata, mas é firmando, moldando, para que ela possa crescer sustentada, emocionalmente, psicologicamente, moralmente, eticamente. Nós precisamos ensinar a nossa família desta forma, para que ela possa crescer aprumada, com valores. Então, a fé do pai ou da mãe
vai se tornar a fé do seu filho e da sua filha. A sua maneira de viver vai se tornar a maneira de viver do seu filho e da sua filha. Você vai se tornar referência. Quem me ensinou a ser crente e a ser um homem foi minha mãe. Eu sou o que sou hoje por causa dela. Ela foi a estaca do meu lado. Foi ela que não me permitiu tombar ao sopro do vento, porque os ventos virão. Vai aparecer os colegas soprando, mas você como estaca está ali vigilante. Não, meu filho, é aqui, olha, é aqui. Mãe, deixa eu ir para tal lugar, pai, deixa... Não, meu filho, não vai não. Ele vai chorar, vai espernear, mas ele não vai, porque você disse que ele não vai. Agora tem uma coisa, aprenda a dizer algo para o seu filho e sustente. Porque muitas vezes os filhos negociam as tuas emoções. Você diz assim a ele, você não vai. Aí vai falar com o pai, não sei o quê, e fica para lá e fica para cá. Olha, seja sim, sim, e não, não. Se o pai disse não, a mãe acompanhe, mesmo que o pai naquele momento esteja errado. Depois lá dentro do quarto, diga, mas fulano, tu poderia ter dito que ele fosse, não teria nada demais. Mas um não desmoralize o outro diante do filho. Porque você vai estar criando o seu filho errado. Por isso que a sociedade aí afora está nessa condição. Eu vi um vídeo essa semana, eu vou até publicar depois lá no Face. Uma professora dando aula, não sei o que, tal, e dois meninos feito galo de briga, brigando na frente dela, e ela dando aula. Como se não tivesse nada acontecendo. O que é isso? Que nação é essa? Que família destruída é esta? Isso é inconcebível. Onde é que nós estamos vivendo? É como se eu estivesse aqui falando e dois meninos estivessem brigando aqui e eu não ligasse. Como se aquilo, dois meninos se atracando, não me desse nenhum sentimento de que era uma coisa errada. Talvez aquela professora não tome uma medida ali, porque se tomar medida vai aparecer DPCA, vai aparecer direitos humanos, vai aparecer tanta coisa e dizer que a professora está errada. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo hoje. Onde não tem mais respeito. É que essa política suja que está aí fora no mundo. Estão dizendo que menino pode fazer o que quiser fazer. Menino pode dizer e ninguém pode tocar nele. Por isso está se criando uma geração de bandidos que não tem controle. Porque ninguém mais pode repreender o pai, o filho ou a filha. É para se criar como se cria cobra, põe os ovos, vai embora, e elas lá que se virem, que nasçam por si só, que sobrevivam e virem cobras também. Mas nós somos ovelhas. E quando nós somos gerados, a ovelha mãe fica de lado, tomando conta da sua cria. Nós não somos cobras. Nós somos ovelhas geradas. E que tem um pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Que nos deu orientações e ensinamentos para que a gente pudesse ser melhor. Por que é que o Brasil está vivendo isso hoje? Irresponsabilidade dos pais. Pais que sucumbiram às políticas.
Pais que transferiram suas responsabilidades para o governo, de ao invés de elas mesmas, famílias, educarem seus filhos, os entregou para as escolas aprenderem o que quiserem aprender. Mas quem educa filho é pai e mãe. Escola transmite conhecimento. Vamos ler Provérbios capítulo 13, versículo 24. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que ama desde cedo o castiga. Provérbios 19 e 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Provérbios 23, 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. A alegria de um pai é ter um filho sábio. Então Provérbios 23, 15, 16 e 24, no mesmo texto que lemos há pouco, diz, Provérbios 23 e 15, filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio, e exultarão os meus rins, quando os teus lábios falarem coisas retas. Às vezes tem menino falando palavra feia e o pai e a mãe sorrindo. Às vezes tem menino falando coisa errada e o pai achando graça. Ai, meu menino, é macho. Mas exultarão os meus rins quando os teus lábios falarem coisas retas. Eu me alegrarei quando o meu filho falar coisas direitas, coisas boas, coisas sérias. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um filho, o que gerar um sábio, se alegrará nele. A maior tristeza de um pai e de uma mãe é ter um filho insensato. Provérbios 17, 21 e 25. Provérbios 17, 21 e 25. O que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para aquela que o deu à luz. E aí volta a influência da família. Volta a responsabilidade da família. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, ou seja, 2 a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Veja o que diz a Bíblia. Trazendo à memória. O que é trazer à memória? É se lembrar daquilo que ouviu, daquilo que aconteceu. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Ou seja, Timóteo, você aprendeu. Em você existe uma fé. E esta fé não é fingida, porque você foi ensinado. Porque eu sei que a tua avó, Lloyd, te ensinou. E a tua mãe, Eunice, também. E se essa fé estava na tua avó, Lloyd, e na tua mãe, Eunice, por certo, está em ti também. Traduzindo, é isto o versículo.
Timóteo, traz à memória a fé não fingida que há em ti, a qual esteve na tua avó Loide e na tua mãe Eunice. E aqui a gente observa a importância da avó e da mãe. Não fez menção nem ao pai, fez menção apenas às mulheres. E aqui eu ressalto isto, porque talvez o avô ou o pai eram ausentes, ou morreram, não sei, mas o fato é que eles não estão aqui no contexto do que Paulo fala. Diz que, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Quando você encontra uma criança e diz à criança, às vezes eu estou aqui no púlpito e vem crianças me abraçarem, graças a Deus que os meninos não têm medo de mim. Por vezes vem um menino, vem uma menina me abraçar, falar comigo, e eu faço um acordo com eles aqui no púlpito. Digo, olhe, você pensa em casar um dia? Se um dia você pensar em casar, me convide para eu fazer o seu casamento. Eu já tenho um bocado de acordo por aí. Eu já tenho um bocado de acordo. Nesses dias vai começar a votar. Pastor, o senhor disse. Às vezes eu digo assim, eu vou estar velhinho, mas ainda vou saber fazer o casamento. Aí ela sorri e vai embora. Está combinado? Tá, aperta a mão assim, está fechado. Então, quando vem aqui uma criança, eu digo assim, quem é o teu pai? Quem é a tua mãe? Aí às vezes ele aponta assim, é aquele ali, é aquela ali. Ou seja, a importância do pai e da mãe em trazer o seu filho para a igreja. O que é que este pai, esta mãe está fazendo? Ensinando o menino no caminho em que deve andar. Ensinando a ter no coração uma fé não fingida, mas ser crente de verdade. Valores de verdade. Para que possamos construir uma geração fiel ao Senhor. Paulo ensinando ainda, eu sei que a hora já chegou ali, mas me dê só um minutinho para eu encerrar essa parte. Só um minutinho. Paulo escrevendo na segunda carta a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 15, diz assim, e que desde a meninice, ou seja, desde quando você era criança, sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Está falando com quem? Com Timóteo outra vez. Primeiro ele fala da fé não fingida. E agora Paulo revela que essa fé não fingida foi revelada pelo conhecimento da palavra de Deus. Porque ninguém pode descobrir fé sem Bíblia. Existe a fé bíblica e existe a fé na ciência. Porque tudo é fé. O que é fé? É acreditar em alguma coisa. Quando você vai lá no cartório, reconhecer a firma, registrar um documento, o tabelião bota um carimbo e está lá no carimbo assim, dou fé, e assina. Coloca um selo e assina. Quando ele diz assim, dou fé, ele está dizendo assim, esse documento é verdadeiro. E a Bíblia diz que aquilo que não é por fé é pecado. Então, dentro da nossa convicção cristã, nós cremos. Nós temos uma fé que foi enraizada em nós através da palavra.
Tem outros que acreditam em outras coisas. Porque para a gente crer, por exemplo, na matemática, é até mais fácil. Porque a matemática, quando diz assim, 2 mais 2 são 4, e eu posso comprovar. 2 mais 2, 4. Eu posso comprovar. E o que eu não posso comprovar? A ciência diz que se o sol, alguém ligar o botão agora, pá, a gente só vai enxergá-lo daqui a 8 minutos e pouco. Porque a distância daqui até o sol é tão grande, e mesmo a luz viajando a 300 mil quilômetros por segundo vai levar 8 minutos e pouco para chegar aqui. E eu acredito nisso porque eu aprendi na escola. Mas isso para mim é preciso ter fé para acreditar. Porque eu nunca fui lá no sol e voltei para ver. É assim ou não? Sim ou não? É assim. Então o ateu, ele tem fé. Só que a fé dele não é em Deus. A fé dele é na ciência. E muitas vezes numa teoria que não é ciência pura. Porque a ciência, para se transformar em verdadeira ciência, é preciso que seja comprovada, testada. Quando eu digo que 2 mais 2 são 4, eu mesmo testo. E eu reconheço como conhecimento, como ciência. Mas teoria? Ah, que o espaço tem a curva, tem não sei o quê. Bom, é uma teoria. Está provada? Não, é teoria. Então, os ateus preferem acreditar nas teorias da ciência, que vez por outra, vem no telejornal dizendo, não é mais como se, não era mais como se dizia a teoria de fulano. Ou seja, e todo mundo não acreditava naquela teoria, porque mudou. Mudou porque não era ciência plena, era apenas uma teoria. Mas os homens que não creem em Deus preferem a ciência e negar a Deus. Aliás, o objetivo da falsa ciência é apequenar o homem, é transformar o homem não na coroa da criação de Deus, é transformar o homem num ser tão minúsculo, tão pequeno, tão desprezível em relação a um universo tão grande. Esse é o objetivo da falsa ciência. É diminuir a importância do homem, quando o homem é a coroa da criação de Deus. Tem pessoas aí estudando para ir morar não sei aonde, num planeta que ainda vai descobrir. E nós já sabemos que de fato, esta terra em que vivemos, enquanto a ciência está dizendo que a terra um dia vai ter fim, quem é que já sabe disso aqui? Você precisa de ciência para saber disso? Essa terra um dia vai ter fim ou não vai? Vai. Eu não preciso ser Stephen Hawking. Eu não preciso ser um físico para saber disso. Quando eu leio a Bíblia já me diz isso há 2.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás. Agora, quando eles dizem isso, estão procurando outro planeta para viver. E a gente já sabe onde é que vai viver. Quem sabe onde vai viver aqui? Pronto! Então nós que somos crentes, acreditamos na palavra de Deus, que sabemos que é verdade. Quando ele diz, a terra vai encerrar, vai. Por quê? Porque a ciência diz? Não, porque a Bíblia diz. Agora, eu não preciso de foguete para ir para outro planeta não, porque eu já sei para onde é que eu vou. É a Bíblia quem me ensina. Então a teoria existe, mas a palavra de Deus para nós é a verdade. Evidentemente que nós estudamos a ciência, e é preciso que a gente estude como fonte de conhecimento, mas não como fonte de fé, não como fonte de valor para a nossa vida pessoal. Eu aprendi tanta coisa
na minha vida de estudante, e às vezes você aprende tanta coisa na sua vida de estudante, que quando você vai para a palavra não tem fundamento, como teoria da evolução, que o homem veio do macaco, é uma teoria. E os homens preferem acreditar que o homem veio do macaco do que Deus criou o homem. Mas a teoria da evolução é tão louca, que é mais fácil até uma pessoa racional crer que Deus criou o homem, do que crer naquilo. Então, meus amados irmãos, você que é mulher, você que é mãe, você que é uma menina ainda, aprenda desde cedo suas responsabilidades como um ser feminino diante de Deus, diante da família e diante da sociedade. Eu vou parar porque a hora acabou. E talvez o que eu ia dizer em seguida, só quem vier para a semana vai entender. Porque eu não posso fazer vigília. Não é? Mas eu quero encerrar aqui por hoje. E a gente vai andar uma estrada. Se for possível você estar aqui na próxima semana, venha. Independente de escala. Porque nós prosseguiremos falando sobre este assunto. Amém? Eu vou marcar aqui onde eu parei para poder, na próxima semana, eu me lembrar. Muito bem. Que Deus abençoe a cada um e a cada uma, em nome de Jesus. A hora no instante passa. Que você possa hoje pensar, porque eu não falei a tua emoção, eu falei a tua razão, eu falei ao teu coração. É preciso que a gente, como a ovelha que mastiga, engole, depois vai remoer, que você possa remoer aquilo que nós falamos, que você possa acompanhar aquilo que nós falamos, e assim você estará salvando a sua família de uma destruição e de um mal e de um caminho que pode não ter mais retorno. Amém, irmãos?